Bem, pessoal, bom dia. Hoje eu tô aqui para a gente comentar um texto do Freud, Recordar, Repetir, Elaborar, de 1914, tá? Que é um texto muito crucial para a gente entender os movimentos psíquicos do paciente dentro de análise, tá? O próprio texto, o próprio título do texto, ele já vem trazendo alguma coisa muito interessante, que já resume, né? Recordar. O que é recordar? Recordar é trazer a memória, não é isso? Repetir, né? O que é repetir? Fazer de novo. E elaborar. Elaborar é quando você junta, né, alguns elementos e cria, então, uma conexão entre eles, uma nova conexão, elaborando aí, né, criando aí um saber, correto? Então, daí vocês já tiram que o Freud está colocando, então, nesses três elementos, uma articulação entre eles, ou seja, entre que tem a ver o recordar, que ele tem alguma coisa e alguma correlação com repetir e com elaborar. Vamos ver, então, o que é que ele está falando? Então, ele vai falar que, né, vai retomar algumas coisas de outros textos, como ele sempre faz. O trabalho do psicanalista, então, o que é? Contornar as resistências via interpretações. O Freud volta a bater na tecla que as resistências em análise, elas acontecem, e elas acontecendo, nós não podemos enfrentá-las. Nós vamos contornar essa resistência, né? De forma que a gente não entre em combate com elas, tá? O que é resistência? O paciente aí tendo essa dificuldade em associar com atos falhos, com faltas, né? O não sei, não entendi, enfim. Ele vai falar que isso é via interpretação, né? Vamos lembrar que a interpretação, ela só está autorizada depois do estabelecimento da transferência, tá? Não esqueçam-se disso. O foco, então, é revelar a resistência quando elas estiverem sido vencidas, tá? Vencidas. Então, assim, como eu sempre falo, se você tem uma autoridade, né? Uma personalidade, uma pessoa super valiosa, né? Um papa, né? Sei lá, você vai colocar o quê? Seguranças em volta, correto? Por quê? Porque aquele conteúdo ali, aquela pessoa ali, ela é muito valiosa, ela é muito importante. Então, você só coloca resistência para conteúdos que forem importantes. Então, vocês não devem desprezar a resistência, não devem querer passar por cima da resistência para conseguir chegar ao conteúdo, tá? Inconsciente, o conteúdo que é para a gente mais importante e que para o paciente também é. Então, só podemos revelar essas resistências quando estiver sendo vencida, ou seja, quando aquele conteúdo mais importante, ele já tiver sido, então, trabalhado e já não há por que aquela resistência continuar ali. Ela perdeu sua função, correto? E aí começa, então, o glamour do texto. Ele vai colocar assim: esquecimento em análise é uma atualização do inconsciente. Então, para a psicanálise, nós não estamos trabalhando que o esquecimento é uma falha pura e simplesmente da memória, que é uma dificuldade, é um cansaço. Não. Para a gente, o esquecimento em análise, ele traz uma atualização da realidade inconsciente. Como que é isso? Vamos ver. Tem uma fala do Freud que eu acho muito bacana. Ele fala assim: o paciente não se recorda de coisa alguma do que esqueceu e reprimiu. Ou seja, daquilo que foi recalcado, realmente não se lembra. Mas expressa-o pela sua atuação, ou atua. Entre parênteses, ele coloca acting out, que é uma fala em inglês, né?
que é agir para fora. Então, o que que o Freud está falando? Que o paciente vai esquecer alguma coisa daquilo que tem a ver com o recalcado, mas isso não vai ficar, por mais que ele não venha na memória, que seja recordação, ele vai atuar, ele vai ter essa atuação em análise. O que que ele está falando? Ele não reproduz a lembrança pela recordação, porém, ele vai reproduzir essa lembrança como ação. Isso volta como uma repetição, tá? Sem naturalmente saber que está repetindo. Então, ele está falando que apesar de que o conteúdo inconsciente, para ser trabalhado em análise, não venha à memória, exatamente pelas resistências, isso não vai ficar parado no inconsciente, porque o inconsciente é esse consciente dinâmico, é esse inconsciente, essa pulsão, ela vai tentar novamente se satisfazer, porém, se ela não pode vir na lembrança, ela vai vir em ato, ela vai vir atuando, tá? Ele vai colocar, então, o paciente recorda em ato o que é esquecido na memória. Então, por isso que ele está falando, se o recordar não vem, ele não consegue associar, ele não consegue relembrar, ele vai fazer isso em ato e nós devemos estar atentos a isso, tá? Então, aquilo que é esquecido pela memória vai vir novamente em ato dentro da análise. Exemplo do próprio Freud. O paciente diz que não se recorda de ser desafiador com os pais. Em vez disso, comporta-se dessa maneira com o médico. O que o Freud, mais uma vez, ele não toma para si esse desafiador, né? Ele não toma que seja ele, né, o desafiador, como o paciente o coloca, né? O que ele está percebendo? Que ali, onde tem um conteúdo recalcado para com o pai, essa atitude desafiadora para com o pai, quando o Freud está analisando esse paciente não se recorda de falar: Freud, uma das minhas questões é que eu sempre desafiei o meu pai. Isso não vem. Isso está recalcado e não pode vir porque tem resistências aí que impedem esse conteúdo de se manifestar na consciência. Correto? Então, ótimo. Mas esse conteúdo vai ficar lá atrás? Ele quer satisfação, ele quer desafiar o pai, ele quer desafiar essa figura de autoridade. O que é que vai acontecer em análise? Ele vai, então, repetir esse comportamento que ele tem, que ele tinha com o pai, mas fazendo isso com o Freud, desafiando o Freud. Então, ele vai se comportar dessa maneira, tá? Por quê? Porque o conteúdo inconsciente, quando ele não encontra uma via, ele vai tentar outras, tá? Então, ele vai repetir, por isso que tá falando, recordar não pode. Então, se ele não pode, ele vai repetir com o analista aquilo, então, que ele deveria ter recordado, tá? Lembrar que a recordação e elaboração estariam ligados ao tratamento e análise, e a gente percebeu que o próprio analisando, né, ele resiste ao tratamento, logo, então, ele vai resistir, então, à recordação e à elaboração. Mas o conteúdo inconsciente querendo se satisfazer, vai tentar, então, fazer o quê? Atuar. Ele vai repetir em ato aquilo que ele esqueceu na memória, tá? Então, o Freud aí, ao invés dele tomar para ele, o paciente está me desafiando, que paciente arrogante, o que é isso, audacioso, estou aqui tratando ele. Não, ele vai perceber que esse movimento do paciente em desafiá-lo, na realidade, é uma atualização do quê? Do inconsciente. É que aquilo que ele deveria ter lembrado em relação ao pai
não vem na memória, mas vem em ato para com ele, correto? Então, aquilo que não vem na memória, vem em ato dentro da análise, correto? E aí ele vai continuar colocando. O início do tratamento, o paciente sempre começará por uma repetição desse tipo, né? Por quê? Porque a gente sabe aí que tem as resistências, então que ele tende então a repetir exatamente porque o conteúdo inconsciente não vai poder se manifestar. Então ele vai falar, é bonito, né? Resistência, essa é a sua maneira de recordar. Tá? Então, assim, frente às resistências, se a recordação não pode vir à memória, ela virá em termos de atuação, correto? E aí ele vai fazer uma triangulação, que eu acho muito interessante, que é a compulsão à repetição, resistência e transferência, tá? Então, teremos, a transferência e resistência já são conteúdos que, teoricamente, a gente já sabe, né? Que tem descrito lá na dinâmica da transferência, observações sobre amor transferencial e sobre resistências, inclusive em outros trabalhos que o Freud coloca antes dessa data. Mas ele vai colocar, então, esses 3 pontos: compulsão à repetição, tá? Que é um conceito novo, resistência e transferência. O que é isso? Ele vai colocar, então, que esses 3 pontos estão ligados, né? A resistência como sendo a transferência como sendo das maiores das resistências, nós, né, já vimos isso. E a compulsão à repetição aí, né, triangulando, então, esses pontos. Por quê? Ali onde não pode lembrar, ele resiste, né? Assim como resiste, ele vai ter, então, a transferência como sendo a maior das resistências. Lembrando aí que o conceito de transferência é exatamente colocar o analista no lugar de objeto a fim de resistir ao tratamento, né? E a compulsão à repetição, por quê? Justamente porque existe uma resistência de trazer à tona esse conteúdo recalcado. Então, se ele não pode trazer esse conteúdo recalcado por essa resistência, ele vai trabalhar, então, aí com a transferência e com a compulsão à repetição, que vai ser exatamente colocar, então, em ato isso que não pode vir à memória, correto? Ele vai colocar aqui, vai fazer, né, uma observação que o fragmento, a transferência nada mais é do que um fragmento de repetição. Não se transfere só para o médico, mas para a vida atual. Isso é importante para a gente ter a noção de que a transferência, quando o sujeito coloca o analista no lugar de objeto, a fim de resistir ao tratamento, ele não vai ficar no lugar de todas as repetições do paciente. Né? A transferência é um fragmento dessa repetição, tá? Então, o analisante, ele vai repetir outros conteúdos, tá? Mas que no caso da transferência, a repetição vai ser relativa ao conteúdo do objeto, correto? Então, isso é super importante para a gente ver que a transferência, ela também é limitada, né? Ela é limitada aí num fragmento de repetição, e não é só para o médico, mas para toda a vida atual. Por que para a vida atual? Mais uma vez, isso quebra com o paradigma de que a psicanálise trabalha conteúdos infantis. Na realidade, são conteúdos que desde os primórdios não passaram, não conhecem passado. Por quê? Porque eles permanecem na sua força libidinal, atuando ainda na vida do paciente até hoje. Então, se ele nunca passou, isso não é passado, isso não é infantil, isso é sempre atual, isso ainda é uma questão para o paciente, correto? Então, ele vai colocar aqui a compulsão à repetição, tá? Que é esse trazer em ato
aquilo, né? Repetir em ato aquilo que deveria, né? Que está recalcado. Então, a compulsão, a repetição, ela substitui o recordar. Então, quando o paciente ele está atuando, quando ele está repetindo, quando ele está tendo uma atuação, ele está repetindo ali algo, na realidade ele deveria estar o quê? Recordando, tá? Isso é um efeito, então, da resistência, mas que, por seu conteúdo de se satisfazer, ele vai vir de uma outra forma que não na memória, tá? Eu lembro de uma vez uma professora minha de psicanálise, no curso de psicanálise, ela colocou, né, que a paciente sempre brigava, e se você falasse com ela que ela brigava muito, ela brigava novamente, né? E em análise, ela começa, então, chega num certo ponto em que ela vai fazer o quê? Ela não vai lembrar que briga, porque isso é a questão dela, ela não consegue perceber aí esse movimento que ela faz. E ela vai, então, repetir isso com a analista. Ela vai novamente brigar com a analista. Com esse manejo da transferência, é que, então, ela consegue, então, em um determinado momento, perceber, a analista falar aí, que há um movimento dela em relação a uma briga com o outro, tá? Ou seja, ela, em vez de levar para análise, relembrando que ela, nossa, como sempre eu brigo com as pessoas, como sempre quando as pessoas falam comigo que eu brigo mais ainda. Vocês percebem que o sujeito ele não vai se confessar, né? Ele não vai conseguir trazer isso. Então, o que acontece? Como ele não vai trazer isso à consciência, à memória, à recordação, a uma associação livre, isso não podendo vir à consciência, isso vai vir como? Na compulsão à repetição. Então, ele vai repetir este comportamento em análise, essa atuação, de forma que haja, então, uma vinculação desse conteúdo inconsciente. Como diz o Freud, uma atualização desse conteúdo inconsciente, tá? Então, quando o paciente tiver uma repetição, e como que a gente sabe uma repetição? Porque isso sempre acontece na vida dele. Passa o tempo, acontece sempre a mesma coisa, tá? Então, nós vamos ver, então, que há uma repetição desse sujeito em relação ao conteúdo inconsciente e que deveria estar sendo trazido na memória, mas por questões de resistência, ele não vem à memória e ele vem, então, em ato, correto? Então, ele vai falar, quanto maior a resistência, maior também será essa atuação, tá? Elas são diretamente proporcionais. Porque a atuação vem exatamente porque existe a resistência. Então, quanto maior a resistência, maior a atuação. E menor quem? A recordação. Se o paciente está com muita resistência, ele vai ter muita atuação. E se ele tem muita atuação, a memória dele, a recordação dele vai estar como? Baixa, tá? Então, a atuação e a recordação, elas são inversamente proporcionais, tá? É óbvio, né? Porque se você recorda, você não precisa de atuar, tá? Então, se você atua, é porque isso não está vindo na memória. E ele vai se perguntar, então, o Freud vai se perguntar, o que de fato o paciente repete? Ele vai falar aquilo que foi recalcado, que tem a ver com o sintoma. Eu não vou falar sobre sintoma agora, né? Eu acredito que quem está aqui ouvindo já saiba um pouco sobre sintoma, né? O Freud já fala lá desde das conferências, né, introdutórias, das 5 lições de psicanálise. Então, quem quiser parar aqui um pouco e retomar lá, mas eu devo retomar esse conceito de sintoma quando a gente for trabalhar, então, inibição, sintoma e angústia. E ansiedade, né, no caso da tradução brasileira. Correto? Então, ele vai falar o que repete? Aquilo que foi recalcado, tá? Que são da ordem do sintoma. E ele vai falar, ele vai, né,
nos alertar. Devemos tratar a doença, né? Ele está tratando como doença, né? Esse adoecimento psíquico, não como um acontecimento do passado, mas como uma força atual. Novamente, ele está colocando essa questão de que a pulsão aí, querendo se satisfazer, ela não é uma pulsão, uma pulsão que é lá da infância, que foi da infância. Ela é uma pulsão do sujeito, ela é uma pulsão desse aparelho psíquico. Então, se ela quer se satisfazer e tem ainda força, ela não é passado, ela não passou, ela é atual, né? Ela é uma força contínua. Então, não se trata de acontecimentos do passado, se trata de uma força contínua e atual, correto? E aí ele vai falar, ótimo, até agora nós temos uma bela explicação sobre o recordar, o repetir, que vem no lugar do recordar, mas clinicamente nós temos aí uma questão. Como fazer para impedir a compulsão à repetição? Por que nós queremos impedir a compulsão à repetição? Porque a compulsão à repetição nada mais é do que um conteúdo inconsciente que pelas resistências não consegue sair pela memória no tratamento psicanalítico e ele vai então trazer em forma de ato. Então, é um conteúdo que ele está tentando se satisfazer e está tentando chegar às vias de fato. Então, nós precisamos aí tratar o inconsciente, que esse é o objetivo da psicanálise, é ouvir algo desse inconsciente e dar lugar a ele na vida desse sujeito. Então, ele está falando qual o principal instrumento para impedir a compulsão à repetição. Ou seja, para ele parar de trazer isso em ato. Ele vai falar novamente o que? Manejo da transferência, tá? Yara, o que é manejar a transferência? Que coisa, né? Eu acho que isso também, por mais que seja um dificultador, ele é também o mais bonito. Por quê? Nós não temos né, como já foi visto em outros textos, nós não temos uma fórmula para falar como é que acontecem as coisas, tá? E sim, como é que se maneja, né? Nós vamos falar o quê? Nós vamos precisar de saber do caso clínico para saber o que se faz, né? Então, assim, o manejo da transferência, ela está baseada na transferência. A transferência, ela é do analisante com o analista. Então, nós vamos precisar de saber exatamente o que é que esse analisante precisa, né? O que está acontecendo ali